E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado em Medicina na UFCG direto do terceiro ano do ensino médio aqui em Campina Grande, na Paraíba. Hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo sobre preparação, sobre estudos para o Enem e o tema de hoje é sobre estratégia de prova no segundo dia. Semana passada, na segunda também, eu postei o vídeo da estratégia de prova para o primeiro dia, em que eu acertei 75 de 90 questões, eu acertei 34 linguagens, 41 de humanas. Mas hoje o vídeo tem uma credibilidade maior porque no segundo dia do Enem 2021 eu consegui acertar 82 questões de 90, considerando anulada, sendo 39 de natureza e 43 de 45, considerando anulada, em matemática. Então foram 6 erros em natureza e 2 erros em matemática, totalizando 8 erros de 90 questões. Enfim, vamos lá. Lembrando para vocês, assim, no geral, a estratégia de prova é muito importante, porque a forma como você vai chegar na prova, assim, já preparado, como você vai resolver. Eu vou separar por blocos de tempo, blocos de questões, eu vou para matemática, eu vou para natureza, eu vou para as teóricas, eu vou para as fáceis. Enfim, é muito bom você chegar treinado e bem certo na cabeça o que você vai fazer para você não perder tempo. Você não pode chegar na prova, ficar olhando e pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, e perder tempo nesse espaço e acaba encontrando questões difíceis ou encontrar questões que você vai perder muito tempo, vai ficar batendo a cabeça e não vai conseguir resolver. Então você tem que chegar bem resolvido em relação a isso para que você aplique ali a estratégia de prova e você resolva como se fosse um simulado normal. E lembrando também, estratégia de prova é teste, você deve testar, você pode ver vários vídeos no YouTube, conhecer várias pessoas que tiveram rendimentos altos e conhecer o que cada uma fez. Claro que tem muita estratégia de prova que é particular. Tem muita gente que começa e faz matemática inteiro, depois vai para natureza. Tem gente que faz natureza inteiro, depois vai para matemática. Tem gente que alterna entre os dois, tem gente que alterna pelo tempo, tem gente que alterna por quantidade de questões. Enfim, estratégia de prova é muito particular e depende das suas dificuldades, das suas facilidades, de quanto você estudou, enfim, de muita coisa. Então, agora eu estou gravando esse vídeo no início do ano, poderia trazer mais tarde, mas eu estou gravando logo, porque vocês vão iniciar os simulados e provas antigas e até lá vocês têm que conhecer essas estratégias de prova que tiveram um bom rendimento para que vocês apliquem e tentem ver aquilo que te faz fazer a prova mais rápido, cansar menos e acertar mais. Então esse é o básico, você tem que cansar menos, acertar mais e conseguir fazer tudo no tempo previsto. Então vamos lá, iniciando aqui. Como eu fazia a prova no segundo dia, como eu fiz de fato no dia oficial, dia 28 de novembro de 2021. Primeira coisa é chegar na prova, abrir, dar uma olhada no geral para ver o que você vai enfrentar, entendeu? Ver as questões, ver os textos, ver a densidade da prova, no geral, dar aquela analisada do que apareceu, vendo assim rápido, passando as páginas rápido. Aí eu ia para matemática. Como matemática é uma das áreas mais importantes e aquela que depois de redação te dá a nota máxima, né? É o DRI mais valorizado, no geral, nas 4 áreas da prova do Enem. Então, eu ia para matemática e começava ali também por causa do tempo. Eu sei que matemática é uma matéria que, dependendo das questões, leva tempo para raciocinar e resolver. Então você não pode deixar muita questão de matemática para fazer no final. Você tem que estar bem encaminhado na prova. Então eu começava com matemática, fazia ali cerca de 18 questões. Geralmente a média era 18 questões. Se a prova tiver mais rápida, eu fazia 20, 23, 25 questões, no máximo 25. Se tivesse mais devagar, mais densa, eu fazia ali 18 para deixar a prova, quase metade da prova já encaminhada. Isso mais ou menos em 50 minutos ou 1 hora de prova. Aí eu ia para a natureza. O que eu fazia em natureza? As teóricas. No geral, eu dava uma olhada assim nas questões. Claro que questões de cálculo, tem muitas que têm um enunciado curto e são rápidas. Às vezes eu dava uma olhada, achava elas e fazia logo. Mas, no geral, o meu objetivo era fazer as teóricas. Então eu fazia ali cerca de 28 a 32 questões em 1 hora, ou mais de 1 hora um pouco. Assim, mandando quase 2/3 da prova, eu mandava nessa segunda parte da minha estratégia de prova. Então eu resolvia cerca de 28 a 32 questões, depende muito da prova, se ela tem mais teóricas ou menos, e algumas de cálculo que eu visse que era mais rápida, que era mais simples, enfim, algumas que eu visualizasse isso, eu pegava e fazia logo, mas no geral eu ia sempre para as teóricas. Feito isso, eu já tinha feito ali cerca de 18 a 20 questões de matemática e cerca de 30 questões de natureza. Então eu já tinha encaminhado grande parte da prova ali em 2 horas, 2 horas e 20.
Então, no geral, essa estratégia de prova me dava segurança, entendeu? Porque eu adiantava uma parte de matemática e adiantava grande parte de natureza. Então, agora eu poderia focar nas que faltam de matemática e terminar a natureza. Então, depois dessas duas partes, eu voltava para a matemática e adiantava ali para chegar nas 30, 35 questões. E aí eu começava a alternar com natureza. Alternava entre as difíceis de matemática e aquelas de cálculo ou teóricas mais difíceis de natureza. E assim, até dar as 4h30 e começar a marcar o gabarito. Lembrando que eu não fazia a prova na ordem. Nesse segundo dia oficial do Enem, não fiz a prova na ordem. Eu fui para a matemática, escolhi questões aleatórias que eu percebi lá que eram mais rápidas de fazer e eram melhor eu fazer logo por causa da questão do TRI. E assim como em natureza, não fiz na ordem. Assim, algumas eu fiz por causa que teve uma sequência de teóricas na prova, mas eu geralmente escolhi ali as questões que dava para ler mais rápido e dava para fazer, resolver mais rápido e que eu achava que seriam mais fáceis e por conta disso mais valorizadas no TRI. Então, no geral, era essa a minha estratégia de prova. Iniciava com matemática, ia para as teóricas de natureza, adiantava essas duas frentes, depois começava a alternar entre as duas, deixando para o final aquelas que eu tive mais dificuldade e aquelas que eu não soube fazer, ou que eram muito demoradas. Aí quando eu estava praticamente a prova concluída, eu ia me dedicar, mais tempo a essas questões que eu não resolvi, que eu não cheguei de fato na alternativa correta, e depois me dedicava a marcar no gabarito com calma e depois revisar para ver se estava tudo certo e entregar a prova. No meu segundo dia do Enem, assim como no primeiro, o tempo foi curto, foi limitado. No primeiro dia eu tive dificuldade na redação e em linguagens para terminar a tempo, e no segundo dia, no geral, também o tempo foi curto. Eu marquei o gabarito e realmente assim, faltou 10 minutos ali, que eu fiquei olhando a prova, revisando se eu tinha marcado tudo correto no gabarito, mas não sobrou tempo, realmente foi limitado, e eu me dediquei durante as 4h30 para resolver a prova e depois as meia hora para o gabarito. Então, no geral, essa era a minha estratégia para o segundo dia. Já tem o vídeo do primeiro dia e juntando os dois, eu consegui 157 questões de 180, considerando a anulada, e consegui 822 de média geral. Não é uma estratégia de prova que eu vi muitas pessoas aplicarem. Tem muitas estratégias de prova muito mais elaboradas, mas essas, tanto do primeiro como do segundo dia, foram as que eu apliquei no geral e que me garantiram sempre ali mais de 140 acertos nos simulados e mais de 150 na prova do Enem oficial e garantiu minha aprovação. Lembrando também, no geral, por mais que a estratégia de prova seja muito importante, você precisa ter conteúdo e ter resistência. A gente sabe que a prova do Enem é imprevisível, então pode vir uma prova mais extensa, como a de linguagens veio, pode vir uma prova mais objetiva, como a de humanas, estava mais fácil. Enfim, a prova é imprevisível. Então você precisa ter muito bem na cabeça o que você vai fazer para que você consiga contornar essa imprevisibilidade da prova, assim como você precisa ser muito bem treinado para que numa situação de emergência, de uma prova mais difícil, mais extensa, mais densa, você consiga também ter resistência e conteúdo e experiência para conseguir resolver tudo no tempo. Então, muitas pessoas falam, no geral, a importância da estratégia de prova, e eu concordo. É muito importante e faz você acertar mais, você cansar menos, você terminar no tempo. Porém, se você tiver resistência, se você tiver muito conteúdo, você consegue. Não adianta você ter tudo bem resolvido na cabeça, saber como vai fazer e chegar lá e não saber fazer as questões, não ter estudado, não ter conteúdo para resolvê-las, e você tem uma estratégia de prova boa, sendo que não tem como. Então você tem que aliar a estratégia de prova com tudo que você sabe para realmente acertar. Além de que, se você tem resistência e tem velocidade, apesar de ter alguns problemas na prova, você consegue terminar a tempo e acertar sem cansar tanto. Então, eu, por exemplo, por mais que eu tivesse essas estratégias de prova muito bem resolvidas na minha cabeça, eu sabia que, dependendo da prova, dependendo do que acontecesse no momento, eu tinha velocidade, tinha conteúdo e tinha treino para aplicar ali qualquer situação e conseguir resolver a prova no tempo. Mas, no final, deu certo. Então, no geral, o vídeo é isso. Lembrando para vocês, só para finalizar aqui, a partir de amanhã eu vou gravar uma sequência de 4 vídeos, um por dia, sobre os conteúdos mais recorrentes no Enem, começando por linguagem, depois humanos, natureza e por fim matemática, da terça ao sábado. Gravar esses 4 vídeos para vocês, no geral, vídeos curtos para falar dos assuntos mais importantes que você precisa saber para você ter um TRI valorizado e para você acertar uma quantidade mínima ali de questões que sempre caem no Enem. Então, no geral, o vídeo é isso. Valeu aí. Se lembrem que
de se inscrever tanto aqui no canal, como seguir lá o Instagram Mary.Moraes com 2S, que já tem publicação, já tem conteúdo lá relacionado ao canal, a tudo que a gente está trazendo aqui no canal. Valeu!